Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Herbert, bem-vindos a mais uma resenha de minuto e hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o filme As Mães do Terceiro Reich. Bom pessoal, As Mães do Terceiro Reich é um filme francês de 2012, produzido diretamente para a TV. Então é aquele tipo de filme que muitas vezes o pessoal não conhece tanto, porque não foi de grande orçamento, foi focado na televisão francesa, mas que graças aos streams a gente acaba tendo contato com essas obras. Então é uma obra que estava ali no catálogo da Amazon Prime Video, entrou recentemente, eu acabei me deparando com ela, fui assistir e gostei bastante. Por isso que hoje essa vai ser a dica que eu vou trazer para vocês. Então primeiro vamos falar um pouquinho sobre a sinopse e depois adentrar em algumas coisas mais pontuais sobre essa obra. Em As Mães do Terceiro Reich, a gente vai acompanhar a história basicamente de duas mulheres, a Alice e a Letty. Essa segunda não sei se é assim que pronuncia o nome dela, mas vamos seguir em frente. Elas eram duas mulheres que viviam na Alácia, que é uma região francesa que ali na época da Segunda Guerra Mundial estava sendo ocupada pela Alemanha nazista. Sendo assim, muitas das pessoas das regiões ocupadas pela Alemanha nazista, quando não eram feitas de prisioneiros, literalmente iam para campos de concentrações, elas eram obrigadas a servir ao governo alemão de alguma forma. E no caso, então a gente vai acompanhar a história dessas duas mulheres a partir do momento que elas são levadas para trabalhar primeiro numa espécie ali de lugar onde elas são doutrinadas, digamos assim, pela ideologia nazista, depois vai indo de forma escalonada, elas são levadas a trabalhar numa fábrica de bombas, algo que era muito comum na Alemanha nazista, principalmente porque essas fábricas eram comandadas pela SS, que eu vou comentar um pouquinho lá na frente, e até o momento que elas são levadas também a trabalharem numa espécie de fábrica de filhos, digamos assim, já que muitas das mulheres, durante o governo nazista, principalmente as mulheres que eram dessas áreas que foram ocupadas pelo governo alemão de outros países, elas eram obrigadas a, se elas tivessem certo fenótipo, que eles consideravam o puro ariano, ou seja, pessoas loiras, de olhos claros, pele branca, elas eram obrigadas a engravidarem de outros alemães, mesmo elas não sendo alemãs, para assim produzirem crianças para o Império Alemão, que é o império que eles consideravam naquela época. Enfim, então vai ser uma trama que gira em torno disso, e no caso em que a gente vai ter uma dualidade entre essas duas personagens, já que uma é muito mais jovem, que é a Letty, então ela foi criada de acordo com a ideologia hitlerista, o pai dela era um devoto a Hitler, então ela fazia parte da chamada juventude hitlerista. Enquanto a outra, a Alice, é uma pessoa mais velha, cujo pai foi uma pessoa que afrontou o governo alemão, então elas são pessoas de ideologias muito diferentes e que tiveram que conviver e tentar sobreviver juntas nessa situação. Porém, eu não vou mais adentrar na história para não entregar spoilers, isso eu vou deixar para vocês assistirem e descobrirem. Agora eu quero adentrar alguns pontos desse filme, principalmente relacionado à história, já que esse é um filme de drama histórico, beleza? Porém, antes disso, se vocês estiverem gostando, por favor, já se inscrevam no canal, deixa o like, comente, compartilhe, porque isso me ajuda demais e faz o resenha de minuto crescer na plataforma. Além disso, também não se esqueçam que eu estou deixando aqui na descrição 3 links. O primeiro, para o canal Resenha de Minuto lá no Telegram. Faça parte se você tiver aplicativo, porque assim, sempre que eu solto um vídeo aqui, eu aviso lá. E os outros 2 links são para os meus livros. Para quem não sabe, eu sou escritor, e no caso eu escrevi Sonoma Fuga, que é uma fantasia distópica, e é publicado pela editora Pendragon, e também escrevi Cada Segundo é Valioso, que é um suspense policial que eu publiquei de forma independente na Amazon. Se vocês puderem conhecer os meus livros e inclusive ler e depois comentar comigo, eu vou ficar muito grato e feliz, beleza? Bom, vamos voltar então aqui a falar sobre esse filme. Este é um filme de baixo orçamento, tanto é que ele foi produzido para a TV francesa. Porém, o fato de ele ser de baixo orçamento não significa que a qualidade dele seja ruim, pelo contrário. É um filme muito bem dirigido, que sabe usar a falta de recursos para focar exatamente nas interpretações e no drama passado ali pelos personagens, e ele consegue fazer isso de forma magistral. Tem uma hora ou outra que a gente percebe que faltou dinheiro na produção, principalmente em momentos que a gente vê que isso é cenas de bombardeio, mas assim, dá para relevar porque são cenas tão pequenas que no máximo deve ter em torno de 30, 40 segundos disso num filme de 1h30. Então não acho que seja válido tirar pontos do filme por causa disso, já que o foco dele é outro, o foco é a questão narrativa, a história dramática está sendo contada, inclusive uma história que é baseada em fatos reais,
porque esse tipo de coisa realmente aconteceu durante aquele período histórico, e também é baseado num livro de uma autora francesa, a qual ela escreveu esse livro de forma a contar a história da mãe dela, o que a mãe dela viveu durante a Segunda Guerra Mundial. Então o que a gente vê aqui nesse filme é o retrato da história da mãe da escritora. Uma das coisas que eu acho importante ressaltar sobre esse filme que ele traz aqui são as diversas faces das pessoas no regime nazista. Vamos lá. Eu falei sobre as duas personagens principais. Uma que tinha um pai que confrontou, né, as ideologias de Hitler, que já era mais velha, que questionava tudo aquilo, que era contra o governo alemão. Ela era uma francesa, né, contra o governo alemão. E uma outra personagem que é muito mais jovem, que cresceu ali na juventude hitlerista, então foi já educada com esses ideais. Porém, isso não necessariamente tornava ela uma pessoa ruim. Ela foi criada, ela sofreu uma lavagem cerebral devido às ideologias que eram empregadas na época, isso sim. Mas dá pra ver durante o filme que ela é uma pessoa boa, inclusive que ela ajuda a outra protagonista. Então aqui também nos é colocada uma dualidade, no sentido de que muitas pessoas daquela época realmente sofreram lavagem cerebral, principalmente os mais jovens que já cresceram naquele ambiente. Isso não necessariamente torna aquelas pessoas ruins, mas eram pessoas com uma visão de realidade extremamente deturpada. Porém, a gente também tem aqui representado aquelas pessoas que realmente eram ruins, pessoas horríveis, pessoas que tinham prazer em matar, pessoas que eram devotas a Hitler, pessoas que faziam questão de sempre lutar com aquele inimigo invisível, conseguir arrumar culpa em qualquer coisinha que acontecia, principalmente na questão da fábrica de bombas. Aí aqui é representado essa parte, né, do governo alemão, essa parte de pessoas realmente horríveis que existiram naquela época. Assim como também a gente tem outra face de pessoas que faziam parte do governo alemão, mas que não necessariamente concordavam com tudo que tinha ali. No caso, eu estou falando do Major Hugo, que quem assistir vai saber desse personagem. Então aqui a gente tem várias facetas de pessoas que viveram naquela época, o que dá uma complexidade, uma densidade maior para a sociedade representada ali, não só na sociedade alemã, mas na sociedade europeia como um todo. Quando eu falei lá da SS, que eu ia falar um pouquinho mais aqui na frente, ela é uma coisa importante aqui, já que, para dar uma contextualização histórica, a SS foi uma espécie de polícia particular criada pelo Hitler, inclusive antes mesmo dele assumir o poder como ditador. Quando ele ainda era chanceler, ele criou essa polícia como uma espécie de polícia paralela, era uma força militar paralela que servia para proteger apenas ele, e conforme ele foi ganhando espaço no governo, foi ganhando importância, até quando ele culminou o golpe dele, quando ele incendiou o parlamento alemão, essa polícia ganhou cada vez mais forças até o momento que ela praticamente era a elite ali da força militar pessoal do Hitler, e então ela comandava muita coisa dentro da Alemanha, principalmente em relação à tortura, em relação a essas fábricas de bomba, fábricas de filho, e também aos campos de concentração como um todo. Através da SS, por exemplo, a gente teve a criação da Gestapo, não sei exatamente qual é a pronúncia certa, que foi uma também das instituições que mais causou dor, crueldade naquele período. Então, assim, é uma coisa muito importante de a gente se ver, porque a gente tem aqui um retrato histórico daquela sociedade, e inclusive o nome Mães do Terceiro Reich está relacionado às nossas protagonistas, mas também a toda uma sociedade fruto do período histórico extremamente complexo e complicado, que é importante a gente acompanhar. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like, comentar, compartilhar, porque isso me ajuda demais e faz o Resende muito crescer na plataforma. Também não se esqueçam dos links que eu comentei aqui embaixo, tanto do Telegram quanto para meus 2 livros. Enfim, eu vou ficando por aqui. Eu espero vocês no próximo vídeo. Fiquem bem, até a próxima. Tchau, tchau.